Oi, gente, eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. E esse é o nosso podcast Fora da Caixa. E hoje nós vamos sair das nossas caixas. E nós vamos trazer um tema que para nós é muito fora da caixa. Fala aí, Lu. Coisas que vivemos e consideramos sobrenaturais. Uau! E aí, Rô, o que você já viveu que você considera sobrenatural? Me conta um pouco. Ai, Luísa. Pensa aí, puxa na memória. Eu vou contar algumas coisas que eu considero muito sobrenatural. Gostoso. Vamos lá, vou começar pelos sonhos. Tá. Eu, desde nova, acho que até desde uns 17 anos, eu sempre tive uma ligação com sonhos. Então, eu sonhava com algo e aquilo acontecia. Nossa. Geralmente, acontecia exatamente como sonho. Naquela época, tá? Sim, sim. Hoje, a minha ligação com sonhos é um pouco diferente. Fez um upgrade. Isso. E aí, só que naquela época, para mim, era assustador. Porque eu conectava muito com o ruim dos sonhos. Sim. Eu não conseguia me conectar com ganhar uma loteria. A mensagem que vinha. Uma mensagem que vinha, uma coisa boa para mim ou para o outro. Era sempre um lugar muito ruim. Então aquilo me assustava muito. E aí, eu conversei uma vez com uma prima que ela me ajudou naquele momento. Ela disse assim, olha, isso é um dom. Né? Olha. Que você deveria pensar assim, poxa vida, às vezes Deus está me alertando antes daquilo acontecer. Antecipando uma questão. Antecipando uma questão. Mas se é tão assustador para você assim, você pede a Deus, pede para que Ele tire isso por um tempo. Até eu ter discernimento para sonhar de novo com isso. Exatamente, para eu ter um discernimento para começar a sonhar de novo. Bom, e assim eu fiz. Travei isso e respeitosamente a espiritualidade falou não é o momento e beleza. Aí, Lu, só que conforme eu fui entrando nesse lugar de autoconhecimento e nesse lugar de autoconhecimento com a espiritualidade, ele foi se abrindo novamente naturalmente. Né? Naturalmente. E conforme eu fui tendo expansão de consciência, eu fui acessando não só vibrações baixas, eu fui acessando vibrações mais altas. E aí eu fui me conectando com esses sonhos de forma surreal, porque eles me trazem muitos recados para mim mesma, ou ele traz recados, por exemplo, eu tenho até uma cunhada que ela fala assim, ai, menina, se ela sonhar com você... porque realmente são sonhos que me traz até assim, sob um olhar do outro, algo que vai acontecer na vida dele. Ou às vezes, por exemplo, assim, por exemplo, Lu, eu sonhei com você, assim, eu tô sentindo que você tá vivendo uma fase assim de vida, você tá tendo um olhar assim sobre a sua vida, e você fala assim, tô. Exatamente, né? É exatamente mais ou menos isso. E também alguns sonhos, sairei da caixa agora, de até em contatos com meu anjo da guarda, com meu guia, ou às vezes que ele está me orientando em alguma coisa, me ensinando algo, e é muito real. E tem sonhos que também vêm como se eu precisasse decifrar o enigma. Tá? Tem sonhos muito reais, como se eu precisasse, assim, é isso, tic. E tem sonhos que eu falo assim, eu preciso entender esse contexto. Entender essa conexão, entender o que isso está me trazendo e sempre vem as respostas e eu falo, tcharam, entendi de onde veio esse sonho. E eu acho muito legal, assim, que depois que eu fui perdendo o medo, depois que eu fui me entregando, depois que eu fui acreditando em muita coisa, né? Porque isso que a gente falou assim, o que a gente considera, né, para nós fora da caixa, é porque isso também foi fazendo sentido conforme eu fui entrando numa linha de espiritualidade que fazia sentido para mim. Sim. Né? Então, toda essa questão de trazer, por exemplo, um guia me orientando, né, a alguns... Tem um respaldo ali espiritual. Alguns paranauê que acontece através dos meus sonhos, ele faz sentido hoje para mim,
porque eu tenho uma conexão com a espiritualidade diferente. De confiança. De confiança. De sim. confiança. Porque muda muito, né? A nossa relação com a espiritualidade. Quando você realmente acredita, tem essa confiança, vai vindo com mais propriedade, eu acredito, assim. Sim. E aí eu percebo que cada vez mais, Lu, que eu tô me abrindo total a entender o que eu vim fazer aqui, qual é o meu papel aqui, qual é o meu lugar com a espiritualidade aqui também, esses sonhos estão cada vez mais reais e é tão interessante, gente, que agora eu vou fazer uma coisa bem louca. Às vezes eu faço sei lá, pode ser até viagens astrais, eu vou para alguns lugares e eu levo meu marido junto. Ai, que maravilha! E quando eu desacopla e vai com tudo. eu não sei se ele fala, onde essa louca tá indo, eu vou junto. Eu não sei se é mais ou menos assim. Mas é que quando a gente volta, a gente acorda no mesmo horário e a gente tem sensações diferentes do que a gente viveu. Então, antes isso seria muito louco para mim falar, sabe, Lu? Porque, assim, é como se, assim... eu tive que vencer muitas crenças, muitos preconceitos. Eu tive que vencer muitas coisas dentro de mim, de falar assim, é real. Porque quando eu vou falar para outra pessoa, ela fala assim, poxa, é isso que eu tô vivendo. Faz sentido pro outro, porque aí você tem a confirmação, né? A confirmação pro outro e quando é para mim também. Também, sim. Né? Quando também foi um recado para mim e logo eu vivo aquilo, eu falo assim, não tem como eu negar que isso não existiu para mim, né? Isso é algo que eu vivo, não é que eu já vivi. Uma das coisas que eu vivo que é sobrenatural. Sim. Né? Agora, eu queria que você falasse uma coisa que você vive que é sobrenatural, que eu acho muito legal isso em você, que você tem uma percepção de campo muito bacana. E não é uma percepção de campo, de energia, de ambiente, você tem também. Mas eu acho muito bonito a percepção de campo que você tem sobre o outro. Sobre o sentir do outro. Sobre o sentir do outro. Sim. Eu acho que a gente trabalha nessa linha, né? Uhum. Eu acho que a gente trabalha no campo do outro, no sentir o outro, na constelação, na tise. Mas eu percebo que isso é muito mais aflorado em você. É como se você tivesse isso um lugar, um plus a mais, né? Até eu falo, Luísa, o que você percebeu? Porque eu acho que você chega e com pouco tempo e com poucas falas você percebe o outro com muita facilidade. Sim. Fala aí pra nós, que isso é sobrenatural? Eu acho que eu tenho esse contexto mesmo de saber o que eu não sei, sabe? Tipo, como você sabe o que você sabe sem saber exatamente? Então eu tenho facilidade de estar no ambiente, sentir o ambiente, sim. E não é em visão, não é em nada disso, é uma percepção mesmo. E não é igual uma intuição, mas é uma sensação no corpo de que aquilo é certeza para mim, né? Então eu sinto tanto o ambiente quanto as pessoas. E isso é algo sobrenatural para mim, porque muitas vezes eu falo para a pessoa e a pessoa fala, como que ela sabe isso que eu nunca nem falei? E eu não percebia. Engraçado, Rô, porque eu sempre atendi e antes de ser terapeuta eu era esteticista, né? E quando eu estava no processo da estética ali, muitas vezes eu conversava com alguém e eu falava alguma coisa e a pessoa parava e me olhava e tipo, mas eu nunca te falei isso. E aí eu fui percebendo esse lugar, né? Antes mesmo de virar terapeuta, eu falei, gente, mas de onde que veio isso, né? De onde que veio essa sensação? E aí, conforme depois que eu virei terapeuta, a gente vai passando pelos processos, eu entendi que isso sim era um pouco da intuição, mas também era a leitura de campo. Eu dei nome para isso. Então eu tenho uma leitura de campo, a leitura informacional. A energia que a leitura de campo é a energia que o outro tá ali, né, passando através do que ele vibra. Explicar assim? Sim, eu acho que fica mais fácil de entender. Sim. Todo mundo tem as suas vibrações energéticas e isso forma uma informação de campo. E tudo que eu estou vibrando, eu estou emanando para esse externo, para esse contexto. Então é esse lugar que eu acho que eu capto. Essa percepção vibratória do outro. De você, que você me traz sem abrir a boca. Então eu tenho, batata, eu chegar do lado e falar, ixi, o que você tem hoje? O que está acontecendo com você? Não, tô tudo bem, tá tudo bem.
Não, Aham. não tá. Tem alguma coisa por conta dessa frequência vibratória das emoções que o outro traz de informação de campo. Então, por muito tempo também, era difícil para mim. Porque eu achava que eu era tupetuda, sabe? Então, Ah, assim, já a chega pessoa nem te falando. falou nada. Como você é Sim, invasiva? Eu achava que era muito invasiva. Então, a pessoa nem te falou nada. O que você tá... Isso sim. falando fora do contexto de trabalho, né? Na vida mesmo. Porque Sim, no sim, sim, trabalho, sim. a gente tá nessa função mesmo. É, sim, Mas sim. fora do contexto de trabalho, era tipo uma coisa... O que você tá se metendo? A pessoa nem falou nada com você. Tem até uma história muito engraçada, Rô. Uma vez eu tava numa balada. Ô, louco. É, eu tava numa balada, gente. E aí eu tô conversando com o moço veio conversar comigo, eu não conhecia, tá? E eu tô conversando com o moço conversando comigo e tal, e ali aquela conversa vai, e eu sentindo alguma coisa, né? Eu nem conhecia o moço, gente. E aí eu peguei, virei pra ele e falei, tá, mas e a sua relação com seu pai? Tá conturbada, né? E aí ele começou a chorar, no meio da No da balada. balada. Papai. Ah, Então, é uma coisa que eu não conheço. Mas o que é isso? Informação de campo, através da frequência sim, que ele traz. Então, sim, hoje não é mais estranho para mim, porque conforme eu fui trazendo, as pessoas vão trazendo, nossa, é isso mesmo. sim. E aí você sente segurança nesse espaço de falar. É algo talvez sobrenatural Sim, que eu tenho ali de informação. é. E que eu percebo isso em você, que às vezes, por exemplo, assim, chega alguém que eu conheço, né? Uhum. E aí a pessoa chega perto de você, quando a pessoa vai embora, você fala assim, nossa, percebi que ela é assim, né, alegre, nananã. E a pessoa só passou por nós, tá? E eu falo assim, mas você nem conversou com ela. Ah, mas então assim, né? O quanto É. você tem essa sensibilidade em qualquer momento, que é igual você diz. Quando nós estamos nos nossos trabalhos, a gente se entrega a essa percepção, Sim. né? E você tem uma facilidade de perceber assim, né? E aí, voltando um pouco nas minhas questões dos meus sonhos, o que que eu também percebo? E que isso, porque você me fez lembrar uma coisa. As pessoas me ligam e falam assim: eu sonhei com um negócio assim, 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 e eu decifro o sonho da pessoa. Mas Muito bom, muito eu, bom. eu, eu faço uma leitura do sonho da pessoa que depois eu tenho essa sensação que você fala assim: oh, hoje não mais, mas eu tinha muito assim. Ô doida, como é que você falou do sonho da pessoa nesse contexto e a pessoa fala assim: É isso. isso, É isso. é isso. Como se aquilo eu já soubesse E real. na verdade a gente sabe, né, Rô? Porque a gente acessa a informação de campo e a gente acessa um outro ponto, uma outra conexão de frequência, É, né? Porque tudo já está existindo aqui, em algum lugar isso já existe. Então, concordo. quem é mais sensível tem essa percepção. E eu acho que parece sobrenatural quando você olha nesse lugar, né, que a gente trouxe brincando É, sobrenatural, mas é porque como isso já é uma ferramenta que foi dada, né? Quando você fala, ah, você tem uma facilidade de leitura de campo. Eu sempre fui tão assim que eu não achava que isso era um ponto diferente. Então era natural. Como é natural para você trazer os sonhos, trazer essas questões. E quando você começa a falar, epa, isso daqui não é tão normal ou natural assim. É um diferencial. É. Você veste essa roupa, né? E fala, eu realmente tenho facilidade com isso. E aí você começa a usar isso a favor da sua vida, no contexto de uma ferramenta ali que você tem à disposição. Sim. Mas teve alguma coisa, assim, você falou que já aconteceu, né? Com sonhos, de sonhar e acontecer. Teve alguma coisa além de sonho na sua vida? Talvez uma voz, uma maneira que alguém, Deus, não sei qual o nome que você dá, tenha falado com você, alguma coisa que você fala... Que depois você parou e fala, gente, isso daqui Sim. é uma coisa de outro mundo. Sim. Olha, eu já tive por exemplo, assim, eu penso isso que você também falou, assim, eu quero trazer só isso assim. É Sim. como se já viesse uma Uma sabedoria antiga dentro da ancestral gente, ali. ancestral, não só ancestral. De espiritualidade. De espiritualidade, Concordo. que Concordo. a gente já traz isso dentro da gente e a gente acessa, né? Acessa. Sim. E sempre eu penso assim, todos nós temos um ponto que nós temos
uma sensibilidade em algo. Todos nós, sim. Talvez isso para nós estamos trazendo hoje, né? Estamos abrindo as nossas caixas porque a gente se abre a trabalhar isso. A gente fala assim, então tá bom, vamos ver, vamos sentir mais sobre isso, vamos entender mais sobre isso e a gente vem em busca disso, E né? a gente vai usando a favor, né? A nosso favor. A nosso favor, a favor do outro Sim, também. que é muito do nosso trabalho, né? Trazer muito através desses nossos sentir, dessas nossas sensibilidades, a gente trazer para o outro um olhar sobre a vida dele. Porque tem muita coisa, né, Rô, que a gente não sabe, que a gente, as dores da alma, né, as dores, elas estão no subconsciente, a gente é só 5% de consciente, o resto é subconsciente. Então, quando a gente tem a facilidade de ter ferramentas do sentir, olha, você acha que é isso através do seu consciente, mas a sua percepção, mas a percepção de campo está trazendo essa informação. Então, usar essas ferramentas em prol do outro também é muito bonito. E acho que é por isso que a gente vem com essas... Cada um vem com as suas ferramentas, né? É, concordo. Mas, por exemplo, eu já tive uma vez, da minha segunda filha, a minha primeira filha, eu engravidei assim, papum. Vamos tentar, engravidamos, né? A minha segunda filha já não. Eu tive um tempinho. Como eu engravidei muito rápido a primeira, não estava demorando. Eram 5 meses de tentativa. Mas para mim, naquela época, sem muito conhecimento. Com o seu contexto. Com o meu contexto, com as minhas ansiedades, com as minhas... eu achava que estava demorando demais. Sim. Né? E sempre como eu levei muito as minhas questões a Deus, sempre, eu... Uai, Senhor, o que está acontecendo? Será que está com algum problema? Estou mais velha, né? Eram 5 anos a mais, mas assim... O que está acontecendo? E também fiz um drama em cima de uma coisa que é calma, né? Sim. Mas que para mim naquele momento estava me perturbando. E aí eu ouvi. Eu estava meio dormindo e meio acordada. Eu ouvi como se fosse uma voz falando assim para mim: o seu nenê está chegando. Ai, que lindo. Muito lindo. E no outro mês eu estava grávida. Olha. Né? Então hoje eu percebo que essas conexões, elas estão presentes na minha vida faz muito tempo. Muito tempo. Né? Só que eu tinha muito medo. Medo e é um monte de tabu e crença ali também, né? Sim. E você... De responsabilidade, porque eu acho que quando a gente... Muita responsabilidade. Onde a gente pega esse lugar, por exemplo, leitura de campo. É muita responsabilidade eu chegar para você e falar, eu tô percebendo isso, isso e aquilo. Sim. Traz uma responsabilidade. Sim, então, acho que às vezes a gente não usa tanto essas ferramentas, até a gente amadurecer, né? Sim. Porque a gente vê o tamanho dessa responsabilidade, né? A gente vê isso nos atendimentos, né? Sim. Que a gente fala assim, é a total responsabilidade você trazer para o outro uma percepção. Uma percepção. Né? Seja como ela for. A gente tem que ter também um pouco de discernimento. Eu sinto sabedoria, discernimento, sensibilidade e espiritualidade de dizer até onde o outro está pronto para entender aquilo que a gente também acessou. Sim. Né? Apesar de que todo o acesso traz muita clareza. Traz muita clareza. Né? Traz muita orientação também para aquela pessoa de como sair daqueles lugares. De como sair do contexto. Né? Porque traz para consciência. E tipo assim, sabe por que dói essa peça? Né? Sabe por que tá doendo esse lugarzinho para você? Porque não vem daqui, vem daqui. Isso. Né? E aí você fala... E sabe que me veio agora essa questão, né, de sobrenatural também? Como que, para mim, às vezes vem num lugar, você falou da voz que você escutou, muitas vezes eu tô, sei lá, às vezes faz um tempão que eu não vejo a pessoa, não falo com a pessoa, aí de repente vem, fala com fulano. E aí eu mando um oi, tudo bem? Aí a pessoa me responde um oi, tudo bem? E aí vem um texto praticamente de fala minha. Olha, porque isso, aquilo, outro, Isso é demais também. E aí eu deixo fluir, porque é isso, já. E aí vem, você porque fala... hoje a gente já teve um entendimento sobre isso, né? Sim. E você fala, você traz, então... É muito a voz, e é se colocar à disposição. Eu acho que é se colocar à disposição. É se colocar à disposição, porque todos nós temos essas ferramentas. Sim. Cada pessoa
cada pessoa tem. Uma pessoa tem um martelo, outra pessoa tem a chave de fenda, a outra tem a fita crepe. A outra tem a furadeira. A outra tem a furadeira. Então, se cada pessoa acessar esses lugares sobrenaturais, a gente consegue dar os passos ali rumo para o outro e para nós também, né? E eu acho que acontece muito, Lu, isso daí. Eu acho que a gente só está expondo hoje isso porque a gente já trabalhou muito isso em nós. Sim. Porque muitas vezes a gente mesmo se julga, tá ficando doida. Sim, muitas vezes, gente. Muitas vezes. E é, de novo, aquele negócio da responsabilidade. Isso é algo que pesa tanto em mim, no sentido assim, tá, mas pondera, pensa, analisa. E até hoje, assim, mesmo com mais maturidade com isso, a gente pesa e pondera, fala, tá, peraí, mas por que... Aí vem a outra pergunta, tá, mas por que eu sei isso? Exatamente. Da onde vem essa informação? De onde vem para eu mandar mensagem para fulano? Aconteceu também uma época muito engraçada. Eu tenho muito a minha maneira assim que eu acho mais esses lances assim. Luísa, uma vaga aqui de emprego. Aí eu tenho 10 pessoas para indicar. 10 pessoas para indicar. Mas aí indica fulano. Aí você indica fulano, dá certo. Aí você fala, se eu tinha 10 pessoas para indicar aqui, por que eu indiquei fulano? Que veio fulano? Então, gente, é muito um lugar de ouvir, de se colocar à disposição e de acreditar. De acreditar que isso é uma ferramenta, que isso funciona, que isso... Por que vem, né? Sabe que também, assim, para mim no começo, Luísa, vinha muito assim. E hoje eu venho despertando outras coisas que contarei em outros podcasts. Na hora que eu me sinto mais segura. Para abrir outras caixas para vocês. Né? E que tá sendo muita novidade para mim, esses novos sobrenaturais que estão aparecendo para mim. É assim, eu peço às vezes, eu falo assim, nossa, Deus fala, São Tomé, a Rosana e São Tomé anda assim. Eu peço confirmações daquilo que eu realmente senti, sabe? Sim. São Tomézinho, tá? Hoje eu tenho mais facilidade, gente, isso daí que você tá falando. Eu acredito no que eu tô sentindo, eu acredito no que eu vivi, eu acredito no que eu vivo, eu acredito no que eu senti, principalmente quando faz muito sentido pro outro. Sim. Né? Porque eu penso Porque tem que fazer sentido pro outro mesmo. Se vem uma informação pro outro, tem que fazer sentido pro outro. E a maioria das vezes faz muito mais sentido pro outro do que pra gente, né? Sempre. Não, quando o acesso é para o outro... sempre assim. Sempre pra gente você fica meio... porque antes eu colocava assim, como que eu vou ligar pra Luísa e dizer que eu sonhei com ela e falei assim? Que loucura! Hoje eu ligo. Meio igual você disse assim, que tupetuda. Sim, né? Que incisiva. Que incisiva. Hoje eu ligo e com bastante amorosidade falo assim, olha, eu não sei, eu sonhei com você, né? Se eu não te tenho muita liberdade, principalmente, né? Eu sonhei com você, eu senti um contexto assim, não sei se faz sentido, se não fizer tá tudo bem e tal, né? E deixa aí, E nos atendimentos também, quando eu acesso algumas coisas que eu acho que são muito, num lugar muito... espiritual? Espiritual, né? Do outro, eu trago com bastante amorosidade no sentido de... Se não fizer sentido, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Sim. Só que as respostas que vêm vão trazendo a gente num lugar de segurança daquilo que a gente tá falando. Sim. Né? Sim. De que eu não estou viajando na maionese, né? Porque eu acho... Por que eu tô trazendo isso? Porque talvez você aí do outro lado tenha alguns acessos e acha que tá viajando na maionese. Acha que aquilo é só uma coincidência. Acha que aquilo é uma doideira. Acha que aquilo é... não vou nem falar pra ninguém, porque vão achar que eu tô ficando louca, né? Pode falar. Pode falar aqui. Pode falar. É que o universo, ele vai trazendo esses sinais. Então, aí você traz uma informação, né? Porque eu acredito que falando de campo de novo, eu acredito que a informação de campo vem mais ou menos assim. Você vai lá na rua, a rua te trouxe uma informação. E aí você acha que às vezes não fez muito sentido. Tá tudo bem, é o que a gente trouxe. É só uma informação.
E aí, só que o universo começa a trazer isso para você. Isso. Porque quando você traz pro consciente, o universo vai trazendo outras coisas. Às vezes num podcast, fazendo o mesmo assunto. Sim. Aí às vezes você conversa com uma pessoa que nunca conversou nada parecido com você. Ela te traz a mesma coisa. Sim, você vai ligando os pontos. Você vai ligando os fatos e vai vendo que o universo vai te trazendo fatos similares com aquilo que o outro também te trouxe. E aí é nessa hora que eu acho que é a magia da espiritualidade agindo. Sim. Porque é a magia da energia mesmo, do movimento de campo energético, porque aquilo precisa chegar para você. E aí eu acho que é um acesso que todos nós temos, que é a nossas próprias guianças, né? A nossa... quando eu gosto daquela frase, acho que eu já falei em outro podcast, que a alma sabe o caminho, né? É como se, de repente, por uma sensibilidade ou outra, ou porque se permitiu chegar nesses acessos, a gente traz um acesso a alguém, mas é só para que a alma dela relembre, né? Lembre ela. É só aquela pontinha ali que você coloca na pessoa. É como se a gente trouxesse uma pitadinha e a alma vai lembrando ela de quem ela é. Ai, eu acho isso muito lindo! É lindo. Eu acho que a maneira como a espiritualidade age, assim, sutil, na sutileza e na amorosidade, assim, é incrível. Porque não há nada mais conecto, né? De mais conexão quando você põe para fora algo e aquilo vem te trazendo rumo àquilo. Sim. É muito lindo, a espiritualidade agindo muito é muito lindo. bonito, é muito bonito. E como a gente disse lá nos caminhos de Deus, como aquilo vai dando sentido ao nosso caminho, né? Leveza ao coração. E tirando você vai as vendas que precisam ser tiradas. E você vai acreditando cada vez mais naquilo, né? Então acho que essa percepção que é bacana você prestar mais atenção quando você acha que você tem um olhar sobre isso, sem um julgamento seu ou do outro sobre o que é isso, né? Se parece loucura e para mim não parece loucura, faz sentido, porque tem que fazer sentido sempre pra gente. Sim. Porque sim, se a gente falar isso com pessoas que às vezes não têm tipo, acessos, vai parecer loucura. Vai parecer loucura. Vai parecer loucura. E também tá tudo bem, porque cada pessoa tá num processo ali. Mas é um lugar de questionar, sabe? De falar, nossa, será que aquilo mesmo foi coincidência? Ou não? Isso realmente me trouxe uma informação. Exatamente. E, Rô, acho que a gente poderia trazer, a gente que tá aberta a olhar para isso, assim, né? Acho que a gente poderia trazer milhares de experiências onde a gente teve afirmações, sim, de sensação do corpo, né? De falar aqui não ou aqui sim. Sim. E o tempo inteiro, gente, a espiritualidade tá agindo. Mais uma vez, eu já falei, acho que isso em outro podcast, mas são os mensageiros. Sim. O quanto eu sou mensageiro da vida de outra pessoa. E que se eu guardo esse dom meu, esse dom de percepção de campo, por exemplo, esse dom de sonho, se eu guardo, eu às vezes atraso o processo do outro porque eu guardei isso para mim. O quanto eu não sou mensageiro na vida do outro, você é mensageiro na vida de outra pessoa, simplesmente trazendo o que você tem de percepção ou de potencial do outro. Tipo, Rô, não, vai lá, isso, eu vejo potência aqui em você, isso aqui, né? Quando a gente se cala do que a gente enxerga no outro, e claro, gente, com muito discernimento, né? Não é... Nós estamos falando de um lugar espiritual. De um lugar espiritual. De espiritualidade. Sim, sim. Quando você recebe uma mensagem que você sente que pro outro vai decidir porque para você não faz, e você não passa para frente, você trava o seu processo, e você priva o outro também de às vezes uma abertura ali. Faz sentido, Rô? Você acha que... Eu acho que faz sentido. Eu acho que se a gente veio com esses dons, como vocês vieram com algum deles, como disse a Lu, um martelo, uma ferramenta aí, não é só para nossa guiança, muitas vezes é para ajudar ao outro se enxergar e olhar as suas próprias ferramentas. Sabe que eu sinto muito? Que às vezes parece, não sei, é uma sensação que eu tenho, que as minhas ferramentas, elas conectam com outras pessoas, certo? Sim. Mas as minhas próprias ferramentas não são utilizadas para mim. Às vezes a gente precisa de uma outra ferramenta. Exato. O meu martelo não martela a minha caixa. Sim.
O meu martelo não martela, mas ele martela a caixa de outra pessoa. Porque às vezes eu preciso de um parafuso. Também. E o outro vai me trazer esse parafuso. E que também eu acho que às vezes a gente, quando é pra gente também, a gente liga eles nas nossas emoções e naquilo que nós estamos vivendo, fica mais confuso. E quando você traz a outra pessoa para trazer um olhar, sim, ela tá livre de sentimentos, de pensamentos, de envolvimento da nossa emocional própria vida, nas né? coisas. Daquilo que a gente tá vivendo naquele momento. Isso. Eu acho que o olhar do outro sempre acrescenta Sim. demais. Mas eu acredito muito na nossa própria guiança. Sim, e eu tô falando também o olhar do outro no lugar, de novo, de espiritualidade. Não no lugar de opinião, não. Não no lugar de opinião. Não é esse o nosso contexto de hoje. Não é esse o sobre contexto. Opinião e nem sobre um olhar... É sobre espiritualidade interagindo sobre você. Isso, sobre você. E nem sobre uma visão apenas como terapeutas. Nós estamos trazendo num lugar mais de espiritualidade. E o que é de terapia holística. Integrativa. Integrativa, sobre o olhar de um autoconhecimento com a espiritualidade junto. Mas eu acredito também, igual você disse, da guiança. Sim, a gente tem a capacidade de discernimento de usar as nossas ferramentas pra gente também, até porque... Tipo, eu leio o campo, eu vou ler o campo pra mim também. Mas eu entendi o que você disse, porque às vezes pra gente fica meio embaralhado. Isso. Aí a gente precisa dar a ferramentinha do outro. Aí o outro vem fazer assim, quer ver? E dá certo. Isso. Putz, era o que eu precisava pra encaixar aqui, para que eu entendesse melhor tudo, né? Sim. Então eu acho que... Desculpa. Pode falar. Então eu acho que esse papo vem muito no lugar de que para que vocês olhem o que talvez para vocês consideram um papo doido, né? Tipo um negócio meio místico, mas para vocês olharem com clareza para isso e falar, poxa, eu acho que isso aqui é algo espiritual em mim, agindo sobre, né? Sim, agindo sobre. E talvez abrir mais um olhar para aquilo que às vezes está falando com você, mas é que você não está prestando atenção. Você não está percebendo ou você está em julgamento do que você acredita sobre você. E aí eu poderia até trazer um negócio muito fora da caixa. Que nós vivemos uma experiência em família muito doida, né, em que ninguém tinha essas percepções ainda. Como eu disse, assim, esses sonhos eram lá de menina, depois travados e abertos há um tempo, um bom tempo já de novo. Mas nós tivemos uma experiência muito sobrenatural, em que estávamos na Terra da Magia, na Disney, em que nós tivemos a sensação de ter alguém que precisava da nossa ajuda. E foi um despertar familiar. Foi muito louco. Porque não tinha como negar. Contra fatos ali não tinha argumentos. Contra fatos não tinha argumentos. E foi uma coisa muito louca, que eu acho que fica um pouco longa, mas que um dia, talvez, quando couber, aí eu posso trazer, né? Em que a gente estava na Disney, passeando, né? Em que ninguém pensava nisso, né? Até porque naquela época também se tinham muitas crenças ali envolvidas, de familiares, e também tinha, por exemplo, outras pessoas que da minha família, mas não irmãos, né? No caso, cunhadas, tal, em que nós vivemos um olhar para alguém que estava pedindo socorro em alma. Em alma. Em alma. Que foi muito louco, mas foi hoje, tá, gente? Porque na época para mim foi sobrenatural plus. Mesmo. Em sensações, em quebras de crença, em medos, em rótulos, em várias questões que foi ali para todo mundo, num contexto geral, mas que hoje eu olho e falo, caraca, que coisa mais linda que a gente viveu e que foi permitido. Mas você acredita, assim, que era um contexto onde as pessoas não acreditariam que pudesse existir um resgate de alma? Sim. De uma pessoa que já morreu? Sim. Desencarnada. Legal, desencarnada. E até assim, por exemplo, assim, mas também a fulana de tal, ela vai no centro. Também a ciclana de tal
vive isso na vida dela. Também ela fala muito disso. Não, a gente viveu uma história em que ninguém, nós estávamos em, acho que 10, 12 pessoas, em que ninguém tinha um contexto desse. Ninguém tinha um contato com uma religião específica que levaria a gente para esse lugar. Né? Ou seja, era um movimento que precisava mesmo ali acontecer. Um enxergou, o outro sentiu, o outro sonhou, o outro... E as peças foram se ligando. Aí buscamos ajuda, sim. Né? De algo, porque para nós era muito novo e diferente. A gente buscou ajuda e as peças se ligaram demais. Ali, Lu, eu acho que foi assim existe algo muito além do que você imagina que existe. Isso. E eu estava começando no meu processo de olhar para autoconhecimento com espiritualidade. Porque está 100% conectado. De sempre, de abrir o campo novamente, de permitir esse dom dos sonhos, de sentir o outro, de se permitir de se sentir também. Eu acho que tem muito isso também, vê se você acha. Quando a gente começa a sentir a própria vida, porque enquanto eu estou muito dentro de uma caixa, eu não consigo sentir a mim mesmo. Então essas percepções ficam muito vagas. E a gente estava vivendo ali, muitos vivendo também, esse olhar para a espiritualidade e para o autoconhecimento, mas sem rótulos, sem espiritualidade, mas a gente estava se buscando. E aí, eu acho que a gente abriu uma sensibilidade, né, do sentir, mas primeiro a gente estava voltado no sentir da gente. Sim, para depois ter a percepção do contexto. Só que caiu de paraquedas na nossa vida. Sim. E hoje eu acho lindo, mas na época foi assustador. Ainda mais que nunca tinha tido nenhum conhecimento nisso, né, nesse contexto. Não, nem base, tipo, familiar de alguém que... mas meu pai é espírita, minha mãe, não sei o que lá. Não. A gente brinca que a gente vivia os encantos da magia da Disney no Castelo do de dia e de noite o castelo assombrado. Não, e é muito doido porque é isso, as coisas vêm não necessariamente quando a gente está pronto, mas é o lugar de questionar, porque acho que para mim ali trouxe muito questionamento. Para mim a vida funciona num lugar muito demais. Eu falo que o que é mais importante é a gente questionar sempre. Então, tipo, peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu questionar. Porque se você fica numa verdade, num fanatismo de algo, você se limita de conhecer abrir o seu olhar e sentir outras coisas, né? Então, é importante sempre questionar. As respostas são muito mais importantes, as perguntas são muito mais importantes que as respostas. Verdade. Então, questione que aquilo vai vendo, né? Vai fazendo sentido. Sim. Acho muito legal, Rô, porque eu acho que é muito além do que a gente conhece. Eu acho que é muito além. Eu acho que tem muitas e muitas camadas e muitas caixas que vão se abrindo e vão se apresentando. E conforme a gente vai permitindo. Eu acredito que a espiritualidade, se ela fosse se apresentar como realmente a gente talvez não estaria tão pronto assim. Sim. E eu falo todo mundo, eu falo geral, sabe? Geral. Algumas pessoas saem de algumas caixas, mas acho que tem muita coisa que a gente ainda não está pronto, eu imagino. Eu concordo. E eu acho que só vai sendo também... esse contexto foi um contexto que talvez era para sacudir a gente. Com certeza. Para levar a gente para os nossos lugares. Mas assim, eu acho que eles vão abrindo as caixas devagarinho. Vamos abrir uma parte. Olha, uma energia. Se adaptou bem, deu certo. Né? Olha essa. Sabe, existe também isso aqui. Isso. E aí tá muito ligado com a expansão da consciência que um dia a gente pode trazer aqui, Legal. né? O que é a expansão da consciência, né? E o que às vezes são essas camadas que a gente ouve falar sobre, nossa, sentiu tal coisa, conectou com não sei quem.
e que na verdade é tudo sobre consciência, né? E o quanto essa consciência está preparada para fazer esses acessos. Concorda? Bom, concordo muito. Eu acho que hoje a gente saiu de uma boa caixa. E a gente teve essa vontade de expor esses nossos sentimentos, dessas questões que a gente diz ser sobrenaturais. Para você, esse nosso papo é sobrenatural? Conta aqui pra gente também se você consegue achar algo dentro de você que você considera sobrenatural. O que é isso? Faça esse exercício em casa. Concordo. O que eu tô negando em mim que talvez seja uma maior potência que eu tenho aqui nessa terra, né? Sim, Então, muito bom. adorei. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Não deixa de curtir, compartilhar e ativar o sininho para que os próximos episódios apareçam para vocês. Foi um prazer estar com vocês de novo, saindo de mais caixas. Isso, e volte para sair de caixas novas com a gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. valeu, gente. Tchau, tchau.